Olá, bom dia a todos e a todas. Estamos aqui hoje para continuarmos o nosso bate-papo de quê? Aquele bate-papo a respeito da dependência química. Pretendemos colocar aqui a nossa experiência acadêmica, a nossa experiência que podemos ter perante as várias instituições que nos oportunizaram conhecê-las e também alguma coisa da nossa própria prática clínica. Bom, na semana passada nós dissemos que a dependência química é uma doença, que atinge o sistema nervoso central, afetando o comportamento, o humor e a cognição do indivíduo, Falamos sobre drogas, falamos também sobre outros assuntos que achamos relevantes naquele momento em que estávamos alavancando, o assunto dependência química. Ficou colocado que essa doença da dependência química é uma doença evitável, tratável e controlável, apesar das suas adversidades, trazendo problemas de ordem pessoal, econômica, social, clínica para o indivíduo. Ainda assim é uma doença evitável, tratável e sociável, controlável. Isso nos dá, um fio de esperança para aqueles que estão às voltas com este problema. E é o caso das famílias que têm um pai dependente químico, um filho dependente químico, algum parente dependente químico. Quando falamos que é uma doença evitável, o que vamos tratar agora neste primeiro momento, o que vem à tona é que esta doença, a questão da dependência química, as drogas, elas estão aí inseridas na sociedade através dos milênios. No livro do Anzol, o Dr. Laranjeira e seus colegas citam até um terceiro, dizendo que provavelmente nunca existiu uma sociedade sem drogas. Talvez tenha existido alguma sociedade sem dependência de drogas. Poderíamos aí pensarmos no caso das sociedades índias, Hoje em dia, algumas poucas, mais isoladas, onde existem as drogas,
mas apenas poucas pessoas têm acesso a elas por mente os seus pajés. Então, a substância psicoativa, né, seja ela qual for, possivelmente o álcool seja a mais antiga, nós podemos encontrar rastros destas substâncias ao longo dos milênios antes de Cristo, através da arqueologia. Podemos ver, observarmos, né, através da arqueologia, que haviam rituais envolvendo o álcool no Egito, nas civilizações sumérias, nas civilizações primitivas. Nós podemos ressaltar aqui que o álcool é citado na Bíblia, a questão de Noé, da embriaguez de Noé, no caso aí, um dos seus filhos ousou debochar dele, né, naquelas condições, e por isso foi punido. Então são situações que mostram que o álcool vem vindo ao longo dos séculos e chegando aos dias de hoje. E claro, deveriam haver outras substâncias psicoativas naquelas épocas remotas, né, que talvez estejam aí escondidas nos arcabouços da história, né, digamos assim. Então, nunca houve uma sociedade sem drogas, né? Isso nos leva a raciocinar no sentido de que hoje em dia provavelmente não teremos uma sociedade sem drogas, muito menos ainda. O que fazer então em relação a essas drogas, a essas substâncias psicoativas que estão aí e muitas das vezes flagelando indivíduos, sociedades e famílias? Olha, várias providências são tomadas no sentido de se evitar a substância psicoativa nos dias de hoje. Isso nós podemos dividir em três vertentes, né? Pode haver, se é evitável, então existe uma prevenção. Essa prevenção poderia ser feita através do Estado, né, dos seus órgãos estatais, e aqui no Brasil nós temos os órgãos que cuidam disso. Nós podemos estender essa prevenção para a sociedade e, no caso aí dentro da sociedade, essa prevenção pode ser feita através de várias instituições. E é válido pensar, né, que as instituições
educacionais estivessem mais envolvidas nesta proposta. E também essa prevenção pode ser feita de forma híbrida, envolvendo a sociedade, instituições, juntamente com o Estado. Mas vemos grandes dificuldades no sentido da prevenção, principalmente nos países menos desenvolvidos. As doenças em si, elas são melhor abordadas quando são mais preveníveis. Quando exercemos sobre essas doenças, trabalhamos com essas doenças no sentido da prevenção. E nos países menos desenvolvidos, o que nós vemos, de uma forma geral, é abordarmos as doenças já no momento de tratamento, ficando a prevenção em segundo plano das doenças em geral. Então, no caso da dependência química, isso acontece mais assiduamente. Então, nós falamos pouco ou fazemos pouco em relação à prevenção dessas doenças psicoativas, dessa dependência química. Falamos pouco, fazemos pouco e, ainda por cima, com pouca qualidade. Ora, no tocante à sociedade, as instituições aqui no Brasil, nós vemos elas se moverem, principalmente as grandes instituições, as empresas, quando acionadas pelo próprio Estado. É comum sermos chamados para fazermos alguma palestra sobre dependência química por ocasião do CIPAT, que acontece nas grandes empresas por força de exigência do próprio Ministério da Saúde, que obriga aquelas empresas a fazerem algo no sentido da prevenção de acidentes. Aí, neste momento, tais empresas se lembram de que ocorreram alguns acidentes dentro ali do seu âmbito, no decorrer do ano, em decorrência do uso de substâncias psicoativas, muitas das vezes em mais evidência o álcool. E aí procuram alguém que possa esclarecer, alguma sociedade, alguma pessoa que possa falar a respeito do alcoolismo, a respeito da dependência química, no sentido de minimizar os seus problemas, se possível for, né? E também cumprir a determinação
ministerial que lhe é imposta. Bom, ao abordarmos o assunto dentro destas instituições, muitas das vezes o pessoal fica calado. Há uma ou outra manifestação no sentido de brincadeira por vezes, mas via de regra todos ficam calados, ninguém ousa expor alguma dúvida, a não ser alguma pessoa que tenha algum parente na sua família com problema com drogas. Então, isso significa que os problemas que aconteceram ali na empresa, às vezes em decorrência de uma pessoa ter chegado numa segunda-feira ainda embriagado, é colocado em segundo plano, né? Muitas das vezes essa pessoa é até punida e dispensada por aquilo, e os demais que chegam, têm por hábito chegarem nessas mesmas condições, ficam ali bastante escondidos, né? E procurando disfarçar ao máximo o problema que ele tem com a dependência química, com as drogas. Podemos citar um outro caso nas unidades escolares, né? A questão da dependência química é abordada por vezes em algumas escolas que procuram alguém, né, para poder esclarecer aos alunos, aqueles pré-adolescentes ou adolescentes, o que se pode fazer com relação à prevenção das drogas, que por vezes tem uma abordagem equivocada a se fazer em relação a esses adolescentes. Normalmente eles vêm de casa, né, com uma influência no sentido de que não devem usar o álcool, não devem usar as drogas, porque é uma coisa muito ruim, é uma coisa que vai lhes ocasionar problemas muito sérios se eles assim o fizerem. Acontece que no tocante ao álcool, por exemplo, que é considerado uma porta de entrada para as demais drogas, as coisas não acontecem exatamente assim. A primeira vez que este adolescente usa o álcool, conforme diz o Dr. Drauzio Varela, ele sente uma sensação de relaxamento, ele sente que fica mais livre, mais falante para abordar um namorado ou uma namorada
e assim ele se envolver de uma maneira mais proativa naquela sociedade ali que ele está inserido entre seus amigos. Então lhe vem à cabeça um fato interessante. Ele vai dizer: olha, papai me enganou, mamãe me enganou. Falaram que o álcool era muito ruim e eu tomei uma primeira vez aqui e foi exatamente o contrário. O álcool me liberou e eu pude ter uma noite maravilhosa. Então, se preconizarmos para estes adolescentes a questão do álcool, a questão das drogas de uma maneira equivocada, ao invés de estarmos ajudando, nós estamos aí prejudicando. Então, podemos obter um resultado chamado resultado antagônico, ou seja, ao contrário daquilo que se esperava. Então, ao dizermos para um adolescente os problemas e os malefícios que o álcool e as drogas podem causar, nós temos que esclarecer a eles que, num primeiro momento, aquela substância psicoativa pode lhe trazer um prazer inicial que, com a evolução do uso daquela substância psicoativa, pode lhe trazer diversos problemas também. Precisamos lembrá-lo, do que disse um dos primeiros cientistas a abordar a questão do alcoolismo como sendo uma doença, ou naquela época, uma possível doença. Benjamin Rush diz que o alcoolismo se inicia por um ato de vontade, prossegue através do hábito e afunda o indivíduo na necessidade. Precisamos deixar claro, naquele momento ali que estamos explanando para uma plateia jovem, que isso pode vir a acontecer. Então, a sociedade tem várias maneiras de abordar preventivamente a questão da dependência química. E no caso do Estado, ele tem os seus órgãos incumbidos de desencadear essa tarefa, O CONAD, com o seu PND, Conselho Nacional Antidrogas, ele vai desencadear diversas atividades, ele vai diligenciar no sentido de minimizar, no sentido de evitar as drogas no primeiro momento, Depois ele vai voltar mais para a questão do tratamento, mas ele tem por obrigação diligenciar através desta matéria. E interessante notar que aí, envolve-se, ao envolver o Estado,
acaba, quer queira, quer não, envolvendo a própria política em si, né? Nós temos aqui no Brasil, por exemplo, uma política em relação às drogas, que as drogas lícitas, né, que fica a desejar. Há anos atrás, nós vimos uma campanha consistente do Estado contra o cigarro. Chegaram à conclusão de que os gastos com o cigarro estavam acima dos impostos que arrecadavam com os impostos sobre ele, e foi proibido a propaganda do cigarro em qualquer meio de comunicação. A mesma coisa, interessante notar, não aconteceu em relação ao álcool, que é a porta de entrada das várias drogas. Queremos salientar aqui que não somos contra quem fabrica, quem comercializa ou quem consome o álcool, de espécie alguma. Se ele é lícito no Brasil, se ele é lícito no Ocidente, não é este aqui o momento para uma discussão a respeito disso. Então, se é assim, desta maneira, nós temos por obrigação aceitar. Agora, a questão da propaganda em si, é preciso ressaltar que os países mais desenvolvidos, assim, não permitem a propaganda de bebidas alcoólicas, né? Assim como não permitem propaganda de medicamentos em si, como o fazem, como nós fazemos com o cigarro aqui. É uma forma de prevenção, visto que nós não vamos conseguir acabar com as drogas. Nunca existiu uma sociedade sem drogas e não é agora que ela vai existir. Pelo menos é o que apontam os acontecimentos. Então, desta forma, nós queremos dizer para quem está nos ouvindo que existem sim várias formas de prevenção. Uma é um pouco do conhecimento em relação à matéria de dependência química. Depois, as outras prevenções poderiam ser feitas pela sociedade ou por instituições públicas ou governamentais. E nos aquecermos com uma premissa. Quando às vezes nos voltamos, né, para o governo de plantão, seja ele qual for, no sentido de que é preciso fazer alguma coisa para conter as drogas, vale lembrar que o governo é feito por homens, né? É feito por pessoas.
E estas pessoas vêm da nossa própria sociedade. E se a nossa própria sociedade é aberta às drogas, né? Digamos aí, as drogas lícitas, então, né? É possível que lá no governo, lá naquela sociedade, estejam pessoas que usam o álcool, por exemplo, que é lícito, sem nenhum problema. Nós não queremos dizer aqui que todas as pessoas que bebem são alcoólatras, são alcoólicas, né? São um número de pessoas é um percentual até relativamente baixo. Nós podemos dizer aí em torno de 12,5%. Agora, se jogarmos numa população de 200 milhões de pessoas, já é um número de pessoas bastante razoável, ou digamos, um número muito alto na verdade. Então, a maneira ou as maneiras de prevenir são aquelas que nós podemos, em primeira mão, nós mesmos realizarmos dentro de nossas casas. Obviamente, uma casa aonde ninguém bebe, diz um ditado que o exemplo arrasta, então a possibilidade de que, se os pais não bebem, os filhos venham a não beber é uma possibilidade grande, não é uma possibilidade 100%. Famílias, né, que por questões religiosas não bebem, famílias mais ajustadas, aquelas famílias que conseguem se planejar de uma forma mais regrada, digamos assim, né? Que são famílias que podem propiciar, né, jovens e adolescentes que não venham a ter problemas com drogas. Ao contrário, famílias desajustadas, famílias que bebem, famílias que usam drogas, elas estão aí, né, numa direção em que seus filhos, né, poderão vir a fazer a mesma coisa. Então, existe uma série de fatores